Esse livro tá revivendo a alma de Game of Thrones de uma forma diferente. Ele é a base da nova série O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o equilíbrio perfeito entre conflito, batalha, calma, amizade, leveza, humor e o drama inevitável de enfrentar a família Targaryen. E não é só a história que é completamente nova, até o horário e o dia da estreia serão diferentes, não é mais domingo, 10 da noite como sempre foi Game of Thrones e House of the Dragon. Por isso, tudo que você realmente tem que saber sobre a estreia de Cavaleiro dos Sete Reinos eu vou te falar agora, nessa prévia do primeiro episódio. É uma Westeros que eu te garanto que você vai querer passar muito tempo vivendo e assistindo. Eu diria que é um pequeno épico longe do Trono de Ferro, mas ao mesmo tempo perto daqueles que estão no Trono de Ferro, que são os Targaryen. E, aos poucos, como esses dois personagens principais, Duncan e Egg, vão estabelecer um laço, uma amizade e vão se aproximar desse trono da forma mais inimaginável possível. A história não é sobre o trono, mas vai chegar o momento dele no decorrer da série. Vai entrar no caminho desses dois. Cavaleiro dos Sete Reinos é, antes de tudo, uma mudança radical de escala dentro de Game of Thrones. Como eu já te contei na análise do trailer, enquanto Game of Thrones e House of the Dragon sempre lidaram com guerras continentais, jogos de poder, fogo e sangue, essa nova série conta uma história pequena, íntima, com os elementos de Game of Thrones que você já conhece. Targaryen, trono, sucessão, morte, tragédia, subversão de expectativa, tudo isso tá presente na nova série, só que novamente em menor escala, bem menor. O coração da história, o foco, é o Duncan tentando se tornar um verdadeiro cavaleiro, mesmo sem ter o título oficial, as atitudes de um cavaleiro ele já tem, até que ele conhece o Egg, o misterioso Egg, essa criança sem cabelo, extremamente esperta e bem articulada, e eles desenvolvem uma amizade muito forte que vai até o topo de Westeros. Por conta dessa menor escala, você vai perceber logo nos primeiros minutos do primeiro episódio que a atmosfera e o tom da série é totalmente único. Você vai se pegar sorrindo em vários momentos, é uma série que te diverte real, e aquela essência dramática de Game of Thrones ressurge especialmente quando os Targaryen aparecem. E nesse período tem muitos, alguns estão em segundo plano, mas os principais estão lá. Deram II, que é o rei atual da série, a história se passa no final do reinado dele. Deram o bêbado, que ainda não apareceu em material oficial, Aegon, Baelor, Maekar, Aerion, que é o mais problemático de todos pela crueldade e semelhança com o Joffrey de Game of Thrones, então ele é muito difícil de lidar. Ficar no caminho do Aerion basicamente vai resultar em morte, muitas. Rhae, Daela, Valar Targaryen, Mestre Aemon criancinha, ele obviamente não é o foco, mas ele tá lá estudando para se tornar mestre no futuro e deve aparecer em algum momento da série, então veja que é um ambiente familiar em vários sentidos, tem muito do que a gente conhece aqui sendo apresentado de uma nova forma, de uma nova maneira, e até a ausência de uma abertura grandiosa, porque essa série não tem, também te passa essa mensagem. Trocar a grandiosidade de palácio, dragões, trilha clássica de Game of Thrones pela simplicidade de uma relação fiel e viciante de acompanhar, que é a alma de O Cavaleiro dos Sete Reinos. É o que vai te conquistar. O Duncan é forte, absurdamente alto, por isso ele se chama Duncan, o Alto. Ele é honesto até demais, quase ingênuo. Ele realmente é o ideal de cavaleiro, ele busca agir com honra mesmo quando erra, mesmo vivendo num mundo onde a verdade e a honra nem sempre vai ser valorizada ou até mesmo colocada em prática. Ele é um personagem de muito valor, é o típico gente boa demais, que pra uma história como essa, já deu muito certo. Então o Egg forma com o Duncan uma dupla muito natural, genuína, porque o Egg, além de ser afiado, inteligente, esperto, ele auxilia demais o Dunk. O Egg ajuda o Duncan até em situações simples, como uma conversa, por exemplo, onde o Duncan começa a se enrolar, não sabe o que dizer, e o Egg, muito inteligente, acaba ajudando, criando essa dinâmica, onde um complementa o outro em sintonia. E essa dinâmica só vai se aprimorando, entende? Só vai ficando melhor. Isso passa muito não só pela escrita dos personagens, que é excelente, mas principalmente pelos atores que, como eu já falei outra vez, eles parecem amigos de verdade. Essa jornada começa na madrugada de domingo pra segunda-feira. Agora eu vou te contar as mudanças no lançamento. A primeira temporada vai ter 6 episódios com duração de 30 a 40 minutos. O primeiro tem 40, sim, é menor porque é uma história muito direto ao ponto e estreia segunda-feira, meia-noite em ponto. Ou seja, na madrugada de domingo pra segunda, meia-noite, o episódio vai ao ar. Pois é, esse horário é muito ruim, eu não gostei, é meia-noite, no máximo tinha que ser no horário de The Pitt, 11 da noite, 23 horas, mas todos serão meia-noite, um episódio por semana. Então, tecnicamente, é segunda-feira e não domingo, que é hoje. Isso, obviamente, horário de Brasília. A segunda temporada, que também já tá confirmada, também vai ter 6 episódios. Não é uma história que tem enrolação, tá? É tudo muito direto ao ponto.
Conclusão, na minha opinião, essa série vai reviver parte da qualidade do refinamento de Game of Thrones com uma nova ótica e um novo tipo de conflito. É um conflito que não acontece em salas do trono, mas sim em torneios, principalmente em torneios, estradas, estalagens e em decisões. A gente vai ver muito mais o lado do povo comum, a visão do Duncan, que é um homem simples da Baixada das Pulgas, veio da pobreza. Ele, apesar de gigante e forte, muitas vezes não sabe o que fazer e ele vai ter que ficar diante da força dos Targaryen. E aí, alguns Targaryen vão demonstrar honra e outros o lado da moeda que todo mundo teme. No fim, é uma série bem mais colorida, bem mais engraçada, tem bastante piada, pode até parecer meio caricato, mas é o estilo da história, e você vai sim querer seguir a viagem, acompanhar a jornada desses dois até o final. E é uma jornada que termina no topo. Agora, para você conhecer todos os personagens em detalhe, quem é quem, o que é o torneio de Ashford, que é onde se passa basicamente toda a primeira temporada, e como o Duncan vai ficar diante dos Targaryens mais poderosos da atualidade, tendo que lutar pela sua vida num julgamento, eu fiz essa análise aqui, sem spoiler, te contando só o que você tem que saber. Você pode ir assistindo enquanto a estreia não chega. A gente se vê na análise do primeiro episódio. Muito obrigado por ter ficado até o final e até daqui a pouco.